Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Valdo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Presente. Regis Atanásio Bueno, presente. Aldeci Jesus Oliveira, Aldeci Alves Pereira. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da 39ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa em 3 de outubro de 2013, às 14h58. Solicito ao vereador Regis que faça a invocação divina, pedindo a Deus proteção pelos trabalhos desta casa, e que todos se coloquem em pé, por favor. Pai querido, Senhor amado, obrigado porque o Senhor nos deu saúde, tanto física quanto mental, para estarmos aqui hoje, para poder, Senhor, votar projetos que beneficiem a toda a população da nossa cidade, Senhor. Nos ilumina, nos mostra o caminho correto para seguir. Essa oração que faço no nome santo de Jesus. Amém. Solicito ao segundo secretário que faça... Só um minuto, segundo secretário. O primeiro item da pauta são 13 expedientes do Poder Executivo e 2 expedientes diversos, que estão relacionados na pauta eletrônica, distribuída aos senhores vereadores aqui em plenário. O item 2 é a aprovação da ata eletrônica 45/13 da 5ª sessão extraordinária de 26 de novembro de 2013. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas e voltamos depois para votar isso. Projeto de Lei 197/2013, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações no convênio celebrado com o Instituto Nova Ágora de Cidadania. Projeto de Lei número 198/2013, de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 395.971. Projeto de Lei 199/2013, de autoria da vereadora Clemilda Pereira, que dispõe de uso de espaços públicos ou de publicidade para campanhas educativas de divulgação do Ligue 180 de denúncia de violência de gênero. Projeto de Lei 200/2013, de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, que dispõe sobre a denominação da Rua C do Jardim Viagem no município de Hortolândia. Projeto de Lei 201/2013, de autoria do vereador Regis Atanásio Bueno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento dos resíduos fecais de animais conduzidos em espaços públicos. Projeto de Lei 202/2013, de autoria da vereadora Clemilda Pereira, que dispõe sobre a criação do Centro de Referência da Mulher. Com isso, nós votamos a aprovação da ata eletrônica. Está em discussão a ata 45/13 da 5ª sessão extraordinária de 26 de novembro de 2013. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Também em discussão a ata eletrônica 46/13 da 38ª sessão ordinária de 2013, de 26 de novembro. Está em discussão, não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Também em discussão a ata eletrônica número 47/13 da 6ª sessão extraordinária de 26 de novembro de 2013. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 4 da nossa pauta. Foram apresentadas 32 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que o Poder Executivo entender necessárias. Passamos para o item 5, leitura, discussão e votação de 12 requerimentos e de uma indicação. Solicito ao primeiro secretário que inicie pelos requerimentos do vereador Mercadão. Requerimento número 1049/2013, que requer informações sobre a linha de ônibus que atende às mulheres que utilizam o serviço do SESM. Requerimento número 1050/2013, requer informações sobre fiscalização de descartes ilegais de lixos
em terrenos baldios no Jardim São Bento. Requerimento número 1053/2013, que requer informações sobre o cumprimento de horário da linha 301C, Parque do Horto, linha municipal. Indicação número 2728/2013, que indica placas de sinalização informando a localidade do SESM. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício, o Mercadão. Estão em discussão. Com a palavra o autor. Acho que bom dia. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, a todos os presentes aqui, a quem nos assiste pela internet, falar sobre o requerimento 1049. Nós temos uma obra que foi feita, que é a de atenção especial para as mulheres. É uma bandeira que a vereadora Mida vem defendendo há muito tempo. E a gente sabe que para chegar no SESM lá, nós não temos uma linha de ônibus específica que vá para lá. Construímos o SESI, está sendo atendido, dando a preferência, um atendimento específico para as mulheres, mas nós não temos uma linha de ônibus específica, porque elas descem na Avenida da Emancipação, ora desce ali do lado do hospital, tem que atravessar a rua e ir até lá. Que fosse feito alguma coisa na linha, que ela adentrasse e até o SESM, e que ali se tornasse um ponto para que as mulheres se locomovessem e quem mais fosse fazer qualquer tipo de exame ou passar por consulta, fosse até o SESM. Isso é uma iniciativa que chegou ao nosso gabinete, e nós estamos aqui pedindo ao nosso governo que dê uma atenção especial a essa linha, que é muito importante, irá atender muitas mulheres aqui da nossa cidade que precisam do atendimento no SESM ali que fica ali perto do Parque Green Park ali. Outro requerimento é sobre o descarte ilegal de lixos. Eu estive visitando o Jardim São Bento com alguns moradores lá. O descarte de lixo lá em terrenos baldios e terrenos baldios particulares e terrenos públicos está no limite. Já não tem mais como, já não tem terreno que não tem mais como colocar lixo lá. Nesses terrenos particulares e os terrenos também públicos. E tem terreno onde a prefeitura está fazendo um trabalho de revitalização, mas o descarte de lixo lá é intenso, e a gente pede então para o poder público que tenha algum tipo de fiscalização lá na região do São Bento, porque se não tiver, e não tiver uma punição, vai continuar tendo descarte. Isso daí não é numa rua específica, não é numa área pública, não. É em todo o bairro. Por isso que a gente pede uma atenção aí do poder público para que dê uma fiscalizada e puna essas pessoas que estão jogando descartes. E são lixos, não é só lixo de construção civil, não. São lixos caseiros. São lixos caseiros que estão sendo jogados lá. A outra, eu tenho uma indicação aqui também, que é relacionada ao SESM, que muitas pessoas que vêm de bairros distantes aqui da cidade, e às vezes precisam saber aonde fica. Então, nós estamos pedindo para o poder público que coloque placas indicativas mostrando o local onde fica o SESM, para as pessoas que tanto que venham de ônibus ou de carro, consiga localizar e consiga chegar lá no SESM para ser melhor atendido. E outro requerimento, 1053, é sobre a linha 301C. Ela sai do Parque do Horto e ela vai até o CIF Adelaide. É uma linha muito importante, onde ela liga os extremos da cidade e liga também a um lugar onde tem essas especialidades lá, que é no Jardim Adelaide. Então a gente vai pedir para o nosso secretário de Planejamento Urbano, que é uma pessoa que está sempre disposta a ir nos ajudando e ajudando a população da cidade, como o nosso prefeito Antônio Meira, que dê uma fiscalizada melhor nessa linha, que essa linha seja cumprido o horário, porque muitas pessoas têm agenda marcada lá no CIF,
tem compromissos na região central, tem compromisso na região do Rosolém. Então, ela percorre toda essa região. Então, pedir para o nosso Poder Executivo dar uma fiscalizada melhor lá e cobrar da empresa que essas linhas esses horários sejam cumpridos. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 1051/2013 requer informações sobre a manutenção e reforma da Praça Maria Madalena de Oliveira, no Jardim Malta. Esse requerimento é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Está em discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, uma boa tarde a todos vocês, aqueles que estão nos assistindo aí. Esse requerimento aqui, o requerimento de número 1051, de minha autoria, fala sobre a manutenção da Praça do Malta. Até gostaria, Vossa Excelência, de pedir à Secretaria que suprimisse a parte de reforma desse requerimento, porque a praça é nova, né? Nem ficaria bem colocar reforma aqui nessa questão. Mas a manutenção, e aí eu chamo a atenção para a manutenção não só da Praça do Malta, mas sim para todas as praças que nós temos na cidade. Que há até uma certa preocupação, né? É uma coisa muito boa quando a gente inaugura uma pracinha bonita, igual aquela do São Sebastião, e outras mais aí que estão ficando prontas, mas tem também essa preocupação nossa na manutenção, que eu acho que nós deveríamos ter uma empresa, se Parques e Jardins não dá conta, deveria ter uma empresa que cuidasse da manutenção para cuidar dos brinquedos das crianças. Esses dias, conversando até com a deputada falou, não, os campinhos de areia não podem, tem que ser cercado. E eu vejo que aonde está cercado já caiu tudo alambrado, outros nem têm alambrado, e aí as crianças acabam pegando doença, né? Porque os cachorros vai lá, é fezes de cachorro, urina e tudo mais, e as praças precisam, os brinquedos estão tudo danificados. Tem que ter uma empresa, periodicamente, para fazer a manutenção dessas praças, porque senão a gente cria uma certa ilusão. Nós temos praça bonita por pouco tempo. Depois de 6 meses que entregou a praça, realmente já está com os brinquedos todos quebrados, e as plantas, precisa também fazer o replantio das árvores, e isso não está acontecendo. Então, eu venho aqui mais alertar o poder público para essa situação, porque senão a gente acaba criando uma demanda muito grande e a gente não dá conta de cumprir a mesma. Muito obrigado por me aturarem. Continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Queria aproveitar para agradecer a presença dos soldados Ramos, Cortez e Fátima, os 2 primeiros da 4ª Companhia do Jardim Amanda e a soldado Fátima do 48º Batalhão de Sumaré. Agradecer também ao primeiro tenente Craveiro, comandante da 3ª Companhia do Parque Hortolândia de nossa cidade. Agradecer a presença da Major Damicélia, comandante do 48º Batalhão de Sumaré, e também ao capitão Valdir, comandante da 4ª Companhia do Jardim Amanda. Sejam todos sempre bem-vindos a esse Poder Legislativo. Requerimento número 1052/2013, requer informações sobre a área pública localizada no bairro Jardim Santa Esmeralda. Requerimento é de autoria do nobre vereador Ananias Barbosa. Está em discussão. Com a palavra ao autor. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, fiz a apresentação do requerimento 1052/2013, questionando a municipalidade com relação
a uma praça existente, localizada lá no Santa Esmeralda, ao lado do PSF e também da EMEI Santa Esmeralda. Uma área bastante conhecida, acredito eu que os nobres vereadores conhecem aquela área ali, e que tem sido, nos últimos tempos, se transformado num depósito de entulhos. As pessoas disponibilizam ali, a gente quer acreditar que não é moradores ali daquele bairro, né? Normalmente, há grandes descartes de materiais, de abandono de animais, de pessoas que vêm até da região do Campo Grande, de Campinas, em razão da proximidade que tem ali com o bairro Jardim Santa Esmeralda. E todos nós sabemos, nobres vereadores têm conhecimento disso, que os moradores daquela região, geograficamente falando, daquele bairro, é um bairro ilhado e tem sido desprovido de alguns serviços públicos essenciais, inclusive. E sente, na maioria das vezes, a falta da presença do poder público naquele bairro, lá naquela região ali. E aquela área, embora os próprios moradores plantaram algumas árvores ali, toda vez que acumula uma quantidade significativa de lixo, alguém vem, coloca fogo, danifica as árvores, prejudica as pessoas que estão na unidade de saúde e, principalmente, as crianças que usam a EMEI Santa Esmeralda. Então, nós questionamos o poder público local, requerendo a ele um questionamento, um posicionamento com relação se existe no médio e longo prazo uma destinação definitiva para aquela área ali. Não havendo, se existe ao menos a possibilidade de cercar a área no sentido de inibir um pouco o descarte de material inservível naquela área. Então, gostaria de contar com a participação de Vossas Excelências e aprovar esse requerimento questionando o poder público o que é possível fazer para os moradores ali, principalmente os moradores ao redor daquela praça. Muito obrigado. Em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários, se manifestem. Aprovado por todos os pares. Vereador Ananias, se Vossa Excelência permitisse, gostaria de assinar conjuntamente esse documento. Requerimento 1054/2013 é um requerimento que requer informações sobre a construção de passarela sobre a linha de trem entre a região do Vila Real Continuação e Jardim Paineiras. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Meirinha. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários, se manifestem. Eu solicito... não tem jeito, já estou no final da votação. Aprovado por todos os pares. Perdão, eu não ouvi ninguém falar e não olhei para a Assembleia. Mas, se for interesse de Vossas Excelências, posso solicitar ao autor para que assine conjuntamente o requerimento. Pode ser, vereador Meirinha. Requerimento número 1055/2013, que requer informações sobre a reforma do Centro Poliesportivo Nelson Cancian. Requerimento de autoria do nobre vereador Clodomiro Gonçalves, o Clodo. Está em discussão. Com a palavra o vereador Zaca. Só solicitar o vereador, quando solicitar a palavra, pode falar alto mesmo, para que realmente me chame a atenção, que às vezes não estou olhando para o plenário e aí não ouço, passa batido e aí parece que boicote. Né? Levantar o dedo, às vezes eu não estou olhando, e aí eu passo correndo. Tranquilo, senhor presidente. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres vereadores, quero parabenizar o vereador Clodo pela propositura, né, até porque foi inquirido esses dias atrás pelos moradores lá, relacionado à reforma do Centro Poliesportivo. Tem algumas coisas lá que precisam serem feitas, já faz algum tempo, né, algumas vêm sendo feitas, que é a cobertura e o aquecimento da piscina, mas os moradores também pediram a cobertura da quadra, que também vem atendendo muitas crianças lá. Ainda tem muito material ainda jogado lá no poliesportivo, que precisa melhorar. A cancha de bocha, por enquanto, parada lá, que os moradores reclamaram muito que não conseguem utilizar, tanto a de bocha quanto de malha. Tem entulho lá jogado e também tem muito mato lá para ser retirado. Então, eu acho que a propositura do vereador ela vem de acordo com o que os moradores requisitaram. Espero que o Poder Executivo possa realizar realmente essa limpeza, que ele possa realmente terminar
as obras que vêm sendo feitas lá, que com certeza vão ser utilizadas muito pelos moradores daquela região. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 1056/2013, que requer informações sobre o serviço de telefonia móvel no município. Esse requerimento é de autoria do novo vereador, Regis Atanásio Bueno. Está em discussão. Com a palavra o autor. Boa tarde, nobres vereadores, vereadora Mida. Companheiros, venho falar um pouquinho agora sobre a telefonia móvel no nosso município. É uma vergonha. A telefonia móvel, ela não serve nem para os serviços emergenciais. Às vezes, alguém quer acionar algum serviço público e não consegue. Cada operadora opera de um sistema diferente. No entanto, tem lugares, por exemplo, no Jardim Amanda, Ceará de lá, o Adelta de lá, não funciona o Nextel e não funciona a Vivo. Aí você vai no São Bento, não funciona a Claro. Então, o que acontece? Nossos moradores estão sem opção. E o que nós vamos fazer diante disso? A primeira pergunta que eu faço é: quais os critérios para a instalação dessas torres do sinal do celular? Como que elas são feitas? E o segundo, como que a prefeitura está dialogando com as redes de telefonia para ver o que está acontecendo? Eu mesmo tentei conversar com 2 operadoras e nem sequer fui atendido, né? Não sei, de repente, o prefeito, que é uma autoridade na cidade, talvez consiga, mas eu não consegui. Diante de tantas reclamações de sinal e de serviços, a gente acaba ficando sem comunicação em momentos cruciais das nossas vidas. Inclusive para chamar o SAMU, para chamar a polícia, enfim. Temos que olhar com bastante atenção esse tema para que nós sejamos os próximos. Hoje, o número de telefones celulares dobrou o número de linhas fixas. Ou seja, nós temos muito mais telefonia móvel, né? E é sabido que no nosso Brasil é a telefonia mais cara do mundo. E, pelo jeito, está sendo a menos eficiente também. Então, eu quero pedir aos nobres pares que assinem esse documento em conjunto. Eu tenho certeza que o Executivo está junto com a gente nessa batalha aí, para que nós possamos conseguir melhorar e ter um sinal de telefonia móvel digno. Sabe uma parte, vereador? Concedo. Inclusive, domingo, eu precisei utilizar também a telefonia móvel para ligar para a Defesa Civil, não consegui, porque não tinha sinal também. Então, assim, são telefones de emergência, né, que precisam ser utilizados e não conseguem a telefonia móvel aqui na região central. E isso colabora muito com o debate, porque a região central, teoricamente, é onde tem mais antenas. Nobre colega, vamos fazer uma moção de repúdio ao serviço, né? Porque, como o nobre colega falou, lá na minha casa, a Nextel, eu vou ter que subir em cima de uma laje para poder ter um serviço, viu? Estou vendo a hora o homem cobrir aquela casa e eu ficar sem serviço de Nextel. O Nextel, eu nem tento o sinal lá, porque eu sei que não vai funcionar. Eu até abandonei. Eu não tenho essa habilidade para subir no telhado, então eu acabo deixando o Nextel de lado. Mas, companheiros, peço o apoio de todos vocês para que possamos fazer também essa moção de repúdio. Um abraço a todos. Continua a discussão. Não havendo oradores, a votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 1057/2013, que requer informações sobre a iluminação do Parque Socioambiental Chico Mendes. Requerimento 1060/2013, que requer informações sobre a rua projetada, localizada de frente ao supermercado São Vicente. Ambos os documentos de autoria do novo vereador, Adailton Sá dos Santos. Estão em discussão. A palavra o autor. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de me inscrever no tema livre. Solicito ao primeiro secretário que inscreva, segundo secretário, inscreva o vereador Ananias, por favor. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, para mim é um momento
de bastante satisfação estar aqui novamente para defender os interesses da nossa população. Gostaria de falar com maior ênfase apenas no requerimento 1057, que requer informações ao senhor prefeito sobre a iluminação do Parque Socioambiental Chico Mendes, aonde tem mais de 70 postes de iluminação e mais de 20 estão com problemas, apagado e um na sequência do outro, e a população ali tem reclamado com relação à segurança, horário de verão, né, com essas mudanças que haverá, com certeza ficará escuro mais cedo ainda com a nova alteração. E aí nós estamos questionando ao senhor prefeito se houve problema quanto da implantação do sistema, ou se as lâmpadas realmente foram queimadas por estarem com as suas datas, horas, né, vencidas, então chegou onde tinha que chegar. Mas, ao que nos consta, se fosse isso, todas estariam com problemas. Então, acredito que talvez seja algum problema técnico ao longo da instalação. E aí, precisamos saber o que aconteceu e se existe a possibilidade, né, de resolver o problema, né, e em quanto tempo, porque está tendo muitas situações desconfortáveis ali, segundo os moradores locais. Já o requerimento posterior, ele fala sobre a rua projetada, porque não há nome na rua, outros falam que há, e a gente vê que tem 3 ruas ali, dá a impressão que está com o mesmo nome. E aí nós queremos que a prefeitura nos informe qual o verdadeiro nome e de que número que vai entre um e outro. Então, é este o nosso informativo, o nosso pedido para que se resolva essas questões. E eu peço a ajuda dos amigos e dos nobres pares para aprovação. Obrigado. Em discussão, não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam mesmo como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, nós temos hoje matéria orçamentária, já estou então convocando a sessão extraordinária logo ao final da sessão ordinária, já está então convocada a extraordinária, e eu vou ler o requerimento do vereador Jair Padovani, e vamos ingressar diretamente na moção da vereadora Mida, e aí concluímos com ela, não é possível a leitura das demais, em função do tempo regimental de 30 minutos para a nossa sessão. Questão de ordem. Sim, vereador. Eu gostaria de me inscrever para fazer os atributos. Não vai ter como em função do tempo. Não, perfeito, mas não é possível em função, porque não vai dar tempo de falar na tribuna. Entendeu? Já não vai dar tempo de ler as moções, inclusive. Vereador Clodo. Requerimento 1058/2013, que requer informações sobre depósito de entulhos nos bairros Vila e Nema. Requerimento 1059/2013, que requer informações sobre o serviço de recapeamento asfáltico no bairro Parque Hortolândia. Ambos os requerimentos de autoria do novo vereador Jair Padovani. Estão em discussão, com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, quero ser bem breve, porque tem a moção aí da nossa querida Mida. Eu quero falar sobre esse requerimento 1058, sobre os entulhos lá da Vila Inema. Nós estamos com um problema muito sério ali, presidente, que aonde que desmanchou aquelas casas ali, ficou totalmente aqueles entulhos. E a reclamação é muito grande. Então, inclusive ali o Valdeci está dizendo que já fez até reuniões lá junto com aquela população. Nós sabemos ali que aquilo está sendo um transtorno muito grande para o povo daquela redondeza, que muitos insetos têm entrado nas casas das pessoas. Então, eu estou aqui convocando o Poder Executivo o mais rápido possível para fazer a limpeza daquela área ali da Vila Inema, tá? Muito obrigado e quero contar com o apoio dos nobres companheiros. Muito obrigado. Continua a discussão? Não havendo orador. Diga, não, vereador. Ok.
Não havendo vereadores à votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Jair, liberado? Solicito à secretaria que encaminhe para a assinatura dos vereadores. Por favor. Entramos, então, ao final desse requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Só para nível de registro em ata, em função da viagem que nós fizemos, eu e mais 3 vereadores para Brasília, por questões da redução pela pauta em questão, eu gostaria que ficasse registrado em ata e que eu pudesse me expressar na sessão que vem. Ok, o vereador solicita, para justificar a nossa representação, que foi ele e outros vereadores, a cidade de Brasília, participarem da marcha dos vereadores, mas em função do tempo, não é possível nessa sessão, mas já fica autorizado para que a próxima sessão o vereador possa, então, nos colocar como é que foi lá a marcha dos vereadores. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da moção 236/13. Moção 236/2013 é uma moção de louvor e aplausos aos soldados da guarnição da Polícia Militar de Hortolândia como gratidão e reconhecimento a ato heróico. Essa moção é de autoria da nobre vereadora Clemilda Pereira. Está com a palavra a vereadora Mida. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de ler essa moção na íntegra, devido à importância dela. Moção de louvor e aplausos aos soldados da guarnição da Polícia Militar de Hortolândia como gratidão e reconhecimento a ato heróico. Nos termos do artigo 184 do Regimento Interno, a presente moção de louvor e aplausos aos soldados da guarnição da Polícia Militar de Hortolândia como gratidão e reconhecimento a ato heróico nos seguintes termos. Em 7 de junho de 2013, ao atender uma ocorrência, o policial militar Cortez Fernandes, o soldado Cortez, teve um ato heróico. Acompanhado do seu colega de farda, Ricardo Ribeiro Ramos, o soldado Ramos. Eles foram acionados para socorrer uma criança que teria se afogado na piscina da casa, localizado no condomínio Glota Azul, em Hortolândia. Chegando ao local, eles se depararam com o menino Nicolas Kenzo Barnes, de apenas 1 ano de idade, já desacordado nos braços da tia-avó, que tentava ressuscitar a criança sem sucesso. Rapidamente, o soldado Cortez realizou o procedimento de primeiros socorros, como massagem torácica e respiração boca a boca. Então, o menino Nicolas reanimou-se aos poucos e começou a chorar, retornando à vida. O ato teve repercussão na imprensa local e, em entrevista dada ao jornal Página Popular, de 12 de junho de 2013, o PM Cortez ressalta com emoção, abre aspas, eu não me cabia de tanta alegria quando ouvi o choro dele. Para mim, foi um momento muito gratificante, ainda mais se tratando de uma criança. Sou pai de uma criança de 6 meses e, ao ver a criança desfalecida, me sensibilizei muito. Foi uma das ocorrências mais gratificantes, mais compensatórias da minha vida, disse o policial que cumpre a carreira militar há 7 anos. Fecha aspas. Por isso, é preciso ir além das críticas. O reconhecimento dos atos heróicos é um dever também da sociedade, e este é um grande exemplo da importância da existência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, representada por esses bravos policiais que demonstraram preparo, sensibilidade e iniciativa, que, na maioria das vezes, enfrentam situações de muita violência, mas que, dessa vez, com muita tranquilidade, puderam salvar mais uma vida, a vida do pequeno Nicolas. Assim, nos traz o compromisso e a satisfação de agraciá-los com a presente moção de louvor e aplausos, para também incentivar os demais membros da corporação, embutido da missão de proteger e salvar vidas. Em face de todo o exposto, propomos a presente moção de louvor e aplausos no termo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Esperamos receber também integral apoio dos nobres pares no que tange a essa iniciativa. E requero que, após a deliberação plenária, a consignação dos anais dessa Casa de Leis, que seja endereçado aos policiais militares Luciano Cortez Fernandes e Ricardo Ribeiro Ramos,
ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, secretário de Segurança Pública Estadual, comandante-geral da Polícia Militar do Interior de São Paulo, ao comandante da CPI 9 de Piracicaba, ao comandante do 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior, ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Hortolândia e ao comandante da 3ª Companhia Militar de Hortolândia. Por que eu fiz essa moção, presidente? Porque a gente vê diariamente a violência que está na nossa cidade. E quando eu me deparei com essa informação, eu fiquei muito emocionada. Não só por ser mãe, mas também por ser uma pessoa que está vivendo essa situação, está vendo isso no dia a dia. Então, Cortez e Ramos, salvar vida, somente pessoas especiais e escolhidas por Deus têm essa oportunidade. Talvez aqueles que têm o poder de decidir sobre a liberdade de uma pessoa não terá a oportunidade de salvar um dia. Muitos que fazem críticas tendenciosas com o intuito de se promover, talvez nunca salvará uma vida. Líderes de Estado e até mesmo de um país, talvez nunca salvará uma vida. Seres que se dizem capazes de tudo, talvez nunca salvará uma vida. Como bem resume o compromisso de atuação firmado e respeitado por todos os níveis da Polícia Militar, abre aspas, uma frase que eu gosto muito. Nós, policiais e militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade humana da pessoa. Fecha aspas. Então, Cortez e Ramos, Deus escolhe somente pessoas especiais, assim como vocês, iluminada por Ele para tal feito. Uma pessoa que talvez vocês nunca mais irão ver, nem mesmo poderá agradecê-los. Mesmo assim, sem intuito nenhum de receber láureas, homenagem, ser agraciada com qualquer mimo. Naquele momento, pensaram somente em trazer de volta a vida do pequeno Nicolas, um menino com 1 ano de idade. Uma criança que ali estava desfalecida e sem esperança. Seus familiares, no caso a tia-avó, pediu a Deus para que trouxesse o menino de volta. E foi através das mãos de vocês que Deus atendeu esse pedido. Mandou os seus anjos para cumprir aquela missão. Vocês são heróis da vida real. Nós sempre falamos dos heróis, mas vocês fizeram a diferença na vida dessa criança e na vida dessa família. Meus parabéns e que Deus continue abençoando vocês. Obrigada. Continua em discussão a moção. Palavra, vereador Ceará. Senhor presidente, nobre colega, senhora vereadora Mida, e ao todo que nos assiste, quero parabenizar a Vossa Excelência por esse grande documento, por esse reconhecimento a esses homens que deixam suas famílias em casa para dar vida, dar segurança à nossa família. Então, assim, tenho meu estímulo também. Eu sempre vou naquela companhia e vejo ali uma família, né? Então, ali tem um comandante ali, uma família maravilhosa que eu sempre vou lá e me fico em casa. Então, assim, tenho o meu apoio de todos esses vereadores e quero que o governador olhe mais para esses anjos do Estado de São Paulo. Eu fico triste quando eu vou no batalhão e vejo eles com o capô levantado, das viaturas quebradas, fico empurrando o carro por aí. Eles não merecem isso. Eu estive em Fortaleza, nobre colega, e lá as viaturas, tudo Hilux. Lá tem estrutura para trabalhar, o estado do Ceará. E aqui uma cidade rica, o estado rico, e deixa esses meninos nessa tortura dia a dia, com essa estrutura falida, que é a polícia do estado de São Paulo. Mas tem homens lá de coração, que ali amanhece o dia, vai arrumar seu carro e vai para a rua buscar a segurança para a nossa cidade. Era isso, nobre colega. Em discussão. Eu queria só, em nome do Poder Legislativo, primeiro parabenizar a vereadora Mida, porque reconhecer os feitos é de fundamental importância na sociedade onde vivemos e, evidentemente, que a crítica pautada é sempre muito mais interessante do que o elogio expresso. E, nesse sentido, Vossa Excelência teve o cuidado de acompanhar de maneira detalhada o que acontece na cidade de Hortolândia e nos trouxe a felicidade das informações, evidentemente, que acompanhamos pela imprensa. E é fundamental, no momento onde vemos tantas críticas, não é? Também a Polícia Militar,
a gente poder reconhecer a qualidade de homens e mulheres que, acima de tudo, também são cidadãos brasileiros que defendem a vida nesse Estado e nesse país com a própria vida. E isso é importante ressaltar. Nós temos problemas em todos os cantos e todas as profissões nesse país e no mundo não é diferente. Mas não é todo mundo que tem a coragem de colocar a própria vida em defesa da vida. E os policiais militares fazem isso. A questão estrutural é uma outra história que é realmente pautada e deve ser discutida, mas precisamos aqui reconhecer o feito do soldado Cortez e do soldado Ramos, que representam toda a corporação, evidentemente, pela atitude heróica e nobre que tiveram. Era mais fácil ver a criança desfalecida, virar as costas e dizer, estou indo embora, não posso fazer mais nada, mas imediatamente, por um ímpeto que os move e o que os faz a cada madrugada, a cada noite, a cada momento do dia, lutar em defesa da vida, terminaram salvando o pequeno Nicolas. Então, evidentemente, que o Poder Legislativo se sente honrado em poder fazer esse momento, se sente honrado pela senhora poder ter acompanhado e detalhado isso, e essa é a expressão mais nobre do Poder Legislativo, ao meu ver, que é as nossas diferenças, não é, que representam a sociedade hortolandense, e da gente poder, nessa tarde, honrar e homenagear. Evidentemente, são palavras, mas o nosso reconhecimento ao trabalho essencial que faz a Polícia Militar, e, nesse sentido, não é, retribuímos isso ao soldado Ramos e Cortez pelo nosso reconhecimento público do grande trabalho que fizeram e que fazem a cada madrugada, a cada dia, na cidade de Hortolândia. Nesse momento, então, com uma sessão suspensa, eu já convido a vereadora Mida, que vem aqui à frente. Elaborou ela uma... Não me lembro. Está em votação, se eu não coloquei. Vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se levante, aprovada por unanimidade a moção. Solicito, a vereadora Mida, então, confeccionou essas placas para registrar no Poder Legislativo esse dia. E eu convido aqui o soldado Ramos, primeiro, que venha aqui à frente receber essa homenagem da vereadora Mida e, evidentemente, de toda a Câmara Municipal. Como a sessão está suspensa, o aplauso está liberado. Nesse momento, convido também o soldado Cortez, que possa vir à frente e receber também das mãos da vereadora Mida. A sessão está suspensa pelo tempo regimental. Senhor presidente. Sim, nobre vereador. Uma vez que todos os pareceres já estão assinados por todos os nobres pares, nós podemos dar sequência, até porque tem uma outra extraordinária. Então, poderia tocar direto. O Irajá gostaria de registrar, para que fosse para o site da Câmara, uma foto com os policiais, vereadora Mida. Vamos fazer? Então, vou manter suspensa a sessão. Nós fazemos e ingressamos imediatamente na ordinária e logo após a extraordinária.
Solicito... Todo mundo no plenário? A presença unânime de todos os vereadores no plenário. Retomamos, então, a sessão. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do primeiro item. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Poza, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Rézio Atanásio Bueno, Valdecir de Jesus Oliveira, Valdecir Alves Pereira. Com todos os vereadores presentes, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei complementar número 12/2013, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, o Paulão, que altera a lei número 873, de 4 de janeiro. Desculpe. Item 1. Segunda discussão do projeto de lei número 125/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui o plano plurianual no município para o quadriênio 2014-2017. O projeto de lei 125 está em segunda discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Item 2. A sessão está suspensa. Convido os vereadores na sala de reuniões, por favor. Nobres vereadores, retomamos a nossa sessão. Solicito vereadores retomem assento. Conseguimos fazer contato e nós vamos propor, a partir do ano que vem, de 20 para 10, até porque o próprio Executivo, segundo o secretário de Finanças, também me falou agora, que eles não poderão remanejar mais do que isso que o tribunal está apertando aqui, mas está também apertando lá. Então, se é 10 que eles vão poder remanejar, não tem por que ser 20. A autorização do Poder Legislativo. Então, a gente reduz para 10% para esse ano. E o ano que vem nós vamos buscar a questão do índice inflacionário do período para que a gente possa, então, fazer essa alteração para o próximo ano, porque a justificativa do tribunal é de que, mais do que o percentual inflacionário, é desorganização. Nossa ou deles, né? Então, nesse sentido, solicito... Nós estávamos... Onde nós paramos? Não. O primeiro item, o projeto de lei complementar 12/13, já foi aprovado por unanimidade, ok? Então nós entramos no segundo item. Questão de ordem, presidente. Sim, não, vereador. Eu gostaria de pedir vista no item 2 aí, projeto de lei 147. Não. Estão na ordem do dia. Nós estamos ainda na matéria orçamentária, o item 2 da matéria orçamentária. É que tem duas atas com duas informações, né?
Não, Vossa Excelência vai pedir na segunda sessão, na extraordinária. Ok. Segundo item do projeto de lei 153, desculpem, eu falei errado aqui, eu falei lei complementar 12. Foi. Verdade. Projeto de lei 153. Um segundo que parece que tem mais um outro artigo onde menciona também 20% tem que ser alterado. Ok. Retomamos o trabalho. Solicito ao primeiro secretário, então, que faça a leitura do item 2 da ordem do dia e não da extraordinária. Item 2. Segunda discussão do projeto de lei número 153/2013, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesa no município de Hortolândia para o exercício de 2014. Então, Jorge, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria de pedir uma votação em destaque no artigo 4º, no inciso 2º, onde se lê: abrir crédito adicionais suplementares correspondentes a 20% do total do orçamento da despesa. Onde se lê 20%, passa a se ler 10%. Ok. Bom, mediante a propositura do vereador Clodo, a LDO ela estabelece um remanejamento de até 20%. Então, nós não estamos contrariando a LDO, nós só estamos prescrevendo na LUA qual é esse valor. Então, estabeleceremos, a proposta do vereador Clodo é que estabeleça 10%. Então, antes de votar a lei, vamos votar o destaque. Está em discussão a proposta que o vereador Clodo fez de 10%. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com esse destaque permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Com o destaque, então, o artigo 4º, inciso 2º, passa a vigorar 10% e não mais 20%. E, nesse momento, está em discussão, então, o projeto de lei 153/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nós temos 2 pedidos de urgência nessa mesma sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da urgência especial. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 180/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de subvenções às entidades que especifica. Com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 180/13. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O item 2 é a discussão única do projeto de lei 198/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 395.971. Com os pareceres favoráveis, com as assinaturas necessárias e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 198/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado também por todos os pares. Nobres vereadores, eu encerro nesse momento a sessão ordinária, convoco a extraordinária, mas antes da gente ingressar na extraordinária, existe uma pessoa inscrita na tribuna do cidadão, e essa presidência vai conceder a palavra à senhora Li Hu, presidente da ONG Mulher em Ação, e ela vai fazer uma exposição por 10 minutos sobre assuntos relativos à violência contra a mulher. Se ela estiver no nosso meio, eu convido à tribuna nesse momento. Solicito ao primeiro secretário que marque o tempo regimental, 10 minutos. E a palavra está com a senhora. Na presença do presidente da Câmara, senhor Paulo Pereira Filho, cumprimento a todos os vereadores desta egrégia casa. Nós, da ONG Mulher em Ação, e hoje nós estamos aqui com a primeira secretária, né, a secretária financeira e algumas pessoas compostas, né, da nossa diretoria. Somos uma organização não governamental em que há um sonho de 20 mulheres em 2009. E ela vem crescendo de 2009, 2010 e 2011, quando ela foi fundada. A criação desta ONG, ela vem para prevalecer alguns itens sobre as nossas lutas das mulheres. A ONG ela foi fundada no dia 10 de outubro de 2011, tá? Em cuja diretoria a sua presidente foi a Maria Aparecida. E a primeira gestão dessa ONG, ela foi para a sua organização. E dentro da nossa sociedade hortolandense, nós vemos que nós temos problemas sobre políticas públicas. E a ONG ela vem fazer essa interlocução entre a sociedade civil e o poder, seja ele privado, seja ele público. E o nosso mandato hoje, senhores vereadores, eles vêm para sugestionar e para pedir políticas públicas. A nossa luta é essa. A ONG ela funciona através do trabalho que nós desenvolvemos, através de pesquisas, através de ações, trabalhamos com movimento, trabalhamos com parcerias,
tanto com empresas privadas, e agora nós estamos enveredando pela parceria pública. E nós estamos aqui reivindicando, né, políticas públicas para o município, políticas públicas direcionadas para as mulheres. Hoje ficamos sabendo, né, mulher gosta de fazer fofoca, ficamos sabendo que está sendo apresentado para leitura o Centro de Referência da Mulher, cuja autoria é da vereadora Mida. Nós estamos aqui em razão disso, por causa desta política pública. Há uns tempos atrás, de acordo com o governo federal, através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, foi criado o CREAS, que é um atendimento a todos os gêneros. Nós, enquanto sociedade civil organizada, nós queremos que tenha uma política pública dirigida para as mulheres, especificamente para as mulheres. E aproveitando o ensejo desses 16 dias, porque estamos vivenciando os 16 dias de ativismo, os vereadores conhecem, que são a luta nossa contra a violência da mulher, aproveitamos e soubemos e viemos para cá. Estamos até com a nossa presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher, a Marisa Capellassi, porque para nós é muito importante. Porque nós vemos que o equipamento público ele é sucateado. Quem deveria nos oferecer segurança não nos oferece, que seria o poder público estadual. E os serviços que são prestados pelo Estado deixam um pouco a desejar. Quem sabe, quem vai para uma delegacia, quem é eu fiquei até emocionada quando eu vi os policiais sendo homenageados, porque são eles os primeiros que vão e acolhem, né, a vítima da violência, né, principalmente de mulheres, e é uma situação ruim, tá? É feia. A gente pede para que seja sensibilizado o governo, dentro da Câmara e dentro do Poder Executivo. E a ONG ela apoia essas ações, independente seja de qualquer partido. Nós apoiamos todas as iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida da mulher. Aí vão falar assim, mas hoje a mulher ela tem cargos. Não é bem assim. A mulher ela tem uma diferença de salário muito grande. Dentro do poder público não se vê isso. Mas dentro das empresas privadas, nós temos essa defasagem de 30% a 32%. E notem bem, isso é uma violência. Porque existe a diferença salarial de um homem branco para uma mulher branca, da mulher branca para o homem negro e do homem negro para a mulher negra. Então, isto é uma violência. E aproveitando esses 16 dias de luta, nós, da ONG Mulher em Ação, viemos pedir para que tenha um carinho com esse projeto de lei. E para que possa atender algumas políticas públicas que nós reivindicamos. Porque o governo federal ele tem políticas. Existem vários convênios entre o município de Hortolândia com o governo federal. Mas temos problemas com o meio, que é o Estado. Então, quando surge essa oportunidade, que é um centro de atendimento à mulher, que é o atendimento pela violência da mulher, ou seja, de combate à violência, nós viemos e pedimos que vocês tenham um carinho especial por essa lei. E que pedimos, né, e que estamos aqui para sensibilizar vocês a estarem conosco na nossa luta. Porque não é somente independente de partido. Nós estamos nessa luta para a gente conseguir construir um mundo melhor, independente de gênero, independente de etnia. Então, nós pedimos que vocês estejam no dia 5 de dezembro, que é o dia do laço branco, que é o dia internacional em que o homem, o gênero masculino, eles participam conosco contra a luta, né, da violência contra a mulher. Então, eu pediria a todos os vereadores
estivesse na lapelinha da camisa, né, do paletó, da camiseta, estivesse usando um lacinho branco. Porque quem for identificar vocês, vão falar, olha, estão lutando, estão juntos. Não é só uma luta de mulheres, é uma luta de mulheres e homens. Porque a nossa intenção é fazer a construção de uma sociedade melhor, não somente em Hortolândia, mas na região metropolitana de Campinas. Visto que nós, em Hortolândia, não temos a Delegacia da Mulher. Mas em Campinas, nós tínhamos 2. Hoje, temos uma. E que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O que é um absurdo. E a mulher, ela apanha mais durante os finais de semana. E outra, nós pedimos, né, que isso não aconteça. Estamos nas ruas pedindo, né, estamos com abaixo-assinado pela criação da delegacia. Sabemos que a Secretaria de Segurança Estadual não vai implantar. Nós sabemos, mas vamos continuar batendo. Vamos continuar lutando. Vamos continuar lá no governo estadual, batendo na porta e falar, olha, nós precisamos. Tá? Para que a gente não tenha tantos casos da Samúdio, né, das Esther, que são mulheres que vão até uma delegacia e elas não têm o respaldo que precisam. As mulheres, quando elas vão para a delegacia, elas sofrem a primeira humilhação dentro do seu ambiente doméstico ou na rua. Quando elas chegam na delegacia, elas sofrem a segunda violência. Quando ela sai de lá, ela sofre a terceira. Então, nós pedimos que os nobres vereadores se sensibilizem com a nossa luta. Muito obrigada pela oportunidade. Nós somos, o Poder Legislativo de Hortolândia já deu inúmeras demonstrações de que somos parceiros dessa causa, que essa causa também é a causa do Parlamento hortolandense, em todas as ações que necessitaram demonstrarmos isso na prática, assim o foi feito. Ao final, então, dessa sessão ordinária, e nada mais havendo a tratar nela, eu convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária